Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que recebemos hoje a professora Elisa Rini na nossa disciplina de Seminários em Engenharia Urbana e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil PPGEC-UDESC. A professora Elisa, além de ter sido uma excelente coordenadora, também é uma árdua pesquisadora, desde que abrimos o nosso curso de mestrado em 2015 e agora doutorado em 2024. Ela possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 1992, mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1998, especialização em Matemática e Estatística pela UFLA, mestrado em Estatística pela Universidade Aberta de Portugal, 2014, e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. É professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, desenvolve pesquisa na área de Estatística aplicada à engenharia e, nomeadamente, ao desenvolvimento sustentável na construção civil e métodos estatísticos para pesquisa em educação. O trabalho que a professora Elisa irá nos apresentar hoje é sobre artigo apresentado em evento internacional que ocorreu entre os dias 17 e 20 de junho de 2024 em Glasgow, na Inglaterra, e este trabalho tem como coautoria Maria Isabel do Nascimento, aluna de graduação em Engenharia Civil, Ana Luísa Bruns, egressa do curso de Engenharia Civil, e a professora Andresa Calvos, do Departamento de Engenharia Civil. E a pesquisa também tem financiamento do CNPq. Então é isso, professora, a palavra é sua. Obrigada, Carliane, por essa excelente apresentação. Vocês me escutam bem? Perfeito. Obrigada. Então, como a Carliane falou, a gente vai apresentar um trabalho que ele foi apresentado num evento no exterior. Esse evento foi o International Conference on Establishment Statistics, certo? Que é um evento promovido pela American Statistical Association. E nesse evento, com esse lindo nome, Establishment Statistics, ele é um evento que trabalha métodos estatísticos desde o delineamento, a coleta, a forma de amostragem, análise, visualização, comunicação, de análises feitas em estabelecimentos. O que são estabelecimentos, certo? São empresas, comércios, instituições governamentais, escolas, universidades, é tudo menos casa, tá bom? O que não entra aqui é o household, que seria a unidade como casa. Então ele ocorreu em Glasgow, no Reino Unido, na Escócia, no Reino Unido no mês de junho, e reuniu profissionais da área acadêmica, das universidades, também de instituições governamentais, business, indústria, comércio, organizações nessa área, da parte agrícola, agropecuária também, Pra vocês terem uma ideia, tinha pessoas que seriam o IBGE dos Estados Unidos, as diversas divisões que tem, do FBI também nos Estados Unidos, certo? E também aqui do Brasil tinha também um pesquisador do IBGE que trabalhava com estatística na área industrial, da questão das estatísticas industriais. Então, e também das agências estatísticas, certo? Mas que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm várias divisões, são várias agências com várias divisões. E aí o que foi trabalhado são as práticas corretas, como eu falei antes, para a parte de delineamento, de coleta de dados, análise, certo? E disseminação dos resultados. Então, vai ter alguns exemplos desse processo de amostragem e estimação. E a amostragem se trabalhou muito a questão da amostra probabilística e não probabilística, como fazer uma interface entre as duas, os diferentes métodos. A presença da ciência de dados agora nos métodos estatísticos para os estabelecimentos. Algo novo é o Real-Time Estimation, eu trabalho muito com forecast, com previsão, e agora o nome novo é o Nowcast, certo? É uma previsão para o agora, principalmente na área de saúde pública. Os avanços em Small Area Estimation, que é quando a gente tem, por exemplo, tem que fazer uma estatística de um estabelecimento, certo? Ou um país, ou uma cidade. Aspectos de
Data Visualization, né, da visualização dos dados, né, e uma das coisas mais interessantes no meu ponto de vista, eu aprendi bastante, né, nesse evento, é a questão de questionários, né, que vão buscar respostas em surveys e o que a pandemia afetou, né, os surveys antes, muitos feitos presencialmente, ou principalmente dos órgãos governamentais, com o uso, né, de ligação telefônica, né, as mudanças que tem agora e as diferentes combinações, né, de pesquisas feitas de diferentes formas, seja, né, via internet, seja com aplicação presencial, seja com né, um preenchimento parcial de um questionário, como trabalhar com a ausência de respostas, né, métodos mais sofisticados e que resolvem problemas, lacunas pendentes na parte de dados faltantes, né? E também técnicas de como você buzzing, né, respostas que seria agora eu vou interagir com a turma aqui, né? Vocês gostam de responder questionário? Quantos questionários vocês recebem por semana para responder? Pois é, né? Então, a gente acaba não respondendo todos, né? Mas que técnicas, o que se pode ser feito quando a gente precisa da resposta e para que a pessoa responda, tá? Então pensem que, né, principalmente os órgãos governamentais, eles necessitam das respostas. E muitas coisas, elas são coletadas diretamente com a instituição. Tá? Um exemplo que nós usamos aqui é o SNIS, certo? São dados que as agências de água lá, elas, né, fornecem e nós utilizamos, então precisa de resposta correta. Tá? Então, foi um evento para aprender, eu aprendi bastante, mais do que apresentei, e aí com isso a gente recomenda, né, a vocês, por isso que é bom participar de evento. A gente aprende muito nos eventos, certo? Então vamos lá. Então, o título da apresentação, né, seria o consumo de água em escritórios, e aí nós fizemos aplicações usando modelos estatísticos de um pouco de aprendizado de máquina. Tá? E aqui, então, esse trabalho foi feito, né, em conjunto com a Maria Luísa, que está ali sentada, Maria Isabel, desculpa, misturei os dois nomes, né, certo? A Maria Isabel, né, que está ali sentada, ela era bolsista de C na época, né, que auxiliou nesse trabalho. A Ana Luísa Brum, que também era bolsista de C, que, né, terminou o curso, e a professora Andresa Calvos, né, nossa colega de pesquisa. Tá? Tem mais alguns nomes que vão aparecer na medida que eu for apresentando o trabalho, porque esse é um trabalho que parte dele, vocês vão entender por que eu tenho que falar, né, dessa parte aqui de coleta. Teve a participação do mestrando, que agora já é mestre, né, o Francisco, né, que foi orientado pela professora Andresa e foi orientado por mim. Então, a forma da minha apresentação, primeiro uma pequena introdução, vou falar brevemente dos métodos, dos resultados, né, são resultados que vão ajudar a construir outros resultados e ao final, né, algumas considerações e conclusões. Bom, então, por que nós trabalhamos com o consumo de água? Né? A água é um problema nesse momento, concorda com a gente? Aqui em Joinville nem tanto, né? Certo? Aqui em Joinville a gente não sofre tanto com problema de estiagem, algo assim, mas se a gente for fora da nossa cidade, né, isso tem, e mesmo em Joinville a gente tem períodos, né, de seca. Mas temos que falar em segurança hídrica, a gente precisa pensar que nós, não só no nosso momento presente, no momento futuro, que nós temos água em quantidade e em qualidade. Então, nesses termos, quantificar o consumo de água por usuário, por categoria de usuário é importante. Por que é importante? Porque só assim a gente consegue, quando a gente conhece o quanto, né, quando a gente tem números, a gente consegue ver, fazer propostas de melhoria, né, de políticas públicas ou equipamentos e verificar se isso realmente é efetivo. Então, primeiro a gente tem que identificar, né, e para isso nós precisamos de quantidade. Tá? E é claro, né, com os efeitos climáticos e com as mudanças de estilo de vida da população, a gente, esse cenário que nós temos, né, é um cenário que não é muito animador. Então, por isso, é importante conhecer o cenário de consumo de água para estabelecer tanto ações
imediato, né, de curto prazo, certo? Como de longo prazo, como de médio prazo e de longo prazo também. Tudo isso, né, pensando no uso racional da água. Tá? Quem é mais velhinho, que nem eu, já passou por muitas coisas, né? Tá certo? Hoje a gente já tem, esqueci também da nossa colega, nós duas, né? Tá certo? Então, né, quando nós tínhamos a idade de vocês, os banheiros eram diferentes. Então, o quanto a gente já melhorou, né, ao longo do tempo, e é claro, é a ciência, né, que faz isso. Tá? Então, nós temos muitos estudos, né, com foco no consumo de energia, mas ainda os estudos na área de consumo de água, eles são mais escassos. Tá? Quem diz isso não sou eu, né? São outros pesquisadores, a gente, né, selecionou aqui um deles. Então, nós ainda temos, né, algumas lacunas, muitas lacunas a serem preenchidas e sempre vão surgir mais, né? E aqui, né, uma lacuna, né, apontada pelo pesquisador Vitor Souza, né, de Portugal, é que realmente há uma necessidade de estudar o consumo de água em edifícios comerciais de forma específica. E aí entram os escritórios. Então, investigar o consumo de água nos escritórios pode auxiliar a prevenir, né, certo, esse desperdício de água nesse tipo de estabelecimento. Tá? Então, entender o uso de água, né, entender o uso dos recursos hídricos, né, e é importante também, né, para que a gente aumente a conscientização sobre o uso racional da água, principalmente porque a água é um recurso limitado. Então, o objetivo, né, dessa pesquisa que foi apresentada era a aplicação de métodos estatísticos e de aprendizado de máquina para estimar o consumo de água, estimar e prever o consumo de água em escritórios. Porque aqui, né, o objetivo ele vai para os métodos, porque a gente quis comparar vários métodos escolhendo um deles. Certo? Mas a pesquisa não acabou ainda. Então, nós fizemos vários métodos aqui e aí no final a gente sugere um. Aí falando um pouquinho do grupo, né, de pesquisa, que sempre é bom, né, certo? O nosso grupo ele mudou de nome recentemente, né, ele era Ambiente Construído e Sustentabilidade, agora o laboratório, a gente tem uma estatística, né? Mas é um laboratório de água, de análises de água e urbanidades. Aqui vocês veem, né, dois integrantes do começo do grupo de pesquisa, né? O Lucas que já se formou, o André que foi aluno da graduação e também já foi no mestrado, né? Aqui o grupo do Laboratório de Estatística que faz parte, né, do grupo de pesquisa do INLO, né? E aqui o Laboratório de Sistemas Prediais, né, coordenado pela professora Andresa, né, que também faz parte do grupo de pesquisa, o LO, né? São os dois laboratórios que estão vinculados a esse grupo de pesquisa. Falando um pouquinho mais das pesquisas, imaginem, eu apresentei isso num evento de estatística, as pessoas lá têm outras formações, né? Então eu quis contextualizar um pouco mais. Então, nós trabalhamos basicamente com pesquisas que envolvem os sistemas prediais, né, e os sistemas urbanos. Então, os sistemas prediais, né, são sistemas físicos integrados no edifício, né, com o objetivo, né, de suportar as atividades dos ocupantes desses edifícios. Então, esses sistemas prediais podem ser toda essa parte de energia, né, pode ser a parte de comunicação, de internet, e nós trabalhamos com a parte de água, né, certo? O abastecimento de água potável, mas também tem a parte de drenagem, o esgotamento sanitário, mas os nossos sistemas são os sistemas da parte de abastecimento de água. Tá? E é claro, a gente também trabalha com a parte do sistema urbano, porque aqui na figurinha, né, que nós temos, é o grupo que tem uma pesquisa na área de perdas, né, no abastecimento. Como foi apresentado no exterior, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Falar um pouquinho do país, tá certo? Ninguém podem conhecer Joinville, mas podem imaginar que o Brasil é só o quê? As pessoas conhecem, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né?
conhecem, né, o Sul, mas enfim, né, o nosso país é um país continental, então é bom apresentar um pouquinho. Então aqui, né, a gente apresenta, né, Joinville, que fica no sul do país, né, certo? Então, uma vista que nós temos aqui da cidade, né, falando um pouquinho, né, que é a maior cidade do estado, tem uma economia forte na área industrial, né, mostra a vista. E aí, é claro, fala um pouquinho também, né, da nossa história, né, da colonização que vem europeia, né, certo? Que faz parte da nossa história. Até para trazer a plateia, né, junto da gente, né, por conta do nome, sobrenome, né, então isso vem de todo o histórico aqui da cidade. E agora, então, saindo de Joinville, porque vocês conhecem, moram aqui, né, certo? Ou então estão aqui estudando, né? Então, no contexto ambiente construído, a gente fez várias análises. Aqui eu vou resgatar um pouco do trabalho feito pelo Francisco, né, certo? Que é o mestrando, né? E nós integramos dados de uma pesquisa do tipo survey, de questionários, e também de não survey, ou seja, que foi coletado junto das instituições. Então, depois eu explico um pouquinho esse preliminary assessment, né? Foi toda a parte de reuniões e de buscas antes, né, de fazer, ao planejamento do questionário, a parte de amostragem, a coleta efetiva dos dados, depois a análise das respostas, e aí então trabalhamos com o consumo de água e alguns indicadores, né? Eu vou apresentar 2 dos 3 indicadores que foram calculados. E, por fim, a análise estatística. Dentro da análise estatística, a gente poderia ter todo um caminho desse, porque são várias coisinhas que tem aqui dentro. Tá? Então, a parte inicial, né, que foi feita na época do Francisco, foi contatar e visitar, né, certo, os gestores, né, dos escritórios e também não sei se é instituições o nome que eu digo, né, como a JPM, a CIG, né, certo? Ele entrou em contato e o objetivo, né, era obter dados, né, também obter entrada, né, nesses escritórios, né, fazer aquele primeiro contato para conseguir coletar as informações e também, né, o que seria interessante, né, que características a serem coletadas, né, justamente para essa avaliação inicial. Então, depois dessa parte, a partir também, né, que veio da literatura, né, certo? Então, foi feito um planejamento do questionário, né, um questionário longo, por sinal, depois vocês vão ver, com parte construtiva, com parte do hábitos de consumo de água, as características que tem das pessoas, dos empregados, né, das pessoas dos gestores, né, e também questões relativas à conservação de água. Tá? Então, como isso foi feito, é um questionário que foi aplicado, né, com pessoas, com seres humanos, teve que também passar por um comitê de ética, né, certo? Antes da busca das respostas. Então, esse questionário, né, foi explorado de tal forma que a gente pudesse ter o máximo de informação possível. Então, muitas questões elas acabam não sendo aproveitadas no modelo, né, mas elas nos deram informação sobre, né, o consumo de água. Como eu falei, as questões foram desenhadas, né, foram construídas com base na revisão de literatura, né, foi visto, né, esse foi um trabalho que o Francisco fez extenso, né, de revisão de literatura e viu o que era perguntado, né, em trabalhos similares, que eram poucos, né, e também, né, com algumas questões específicas, né, que o grupo definiu. Tá? E nós temos alguns tipos de questões, né, questões com resposta dicotômica, sim e não, categóricas, né, certo? E também questões abertas, né, que as pessoas que respondessem, elas poderiam, né, falar, ainda teriam que escrever, né, certo? Escrever um pouco mais, né, sobre algum determinado assunto. Tá? Aqui, né, foi o primeiro desafio, né? Quem aplica questionário sabe o quanto é difícil a gente conseguir respostas. Então, foi aplicado em person, né? Diretamente às pessoas. Né? Então, foram impressos questionários, foram levados na JPM, né? Na época nós tínhamos uma outra bolsista, a Hanna, né? Que também trabalhou bem né? Ela foi nas reuniões, então o Francisco ia nos escritórios, ele fez toda essa coleta, né, de informações e também enviado por e-mail depois de um contato telefônico, porque daí chegou a pandemia, né, certo? Não tinha mais como buscar essas respostas presencialmente e aí entrou
a parte do e-mail, né, e contato por telefone. Tá? E isso, né, também foi discutido bastante no evento, como conseguir essas respostas, como fazer essa integração, né, porque você coletou de duas formas, como é que você trabalha essa integração depois, tá? Mas, enfim, né, e questionário também é aquela coisa, quando você envia o questionário por e-mail, né, certo? A primeira semana você vai receber uma boa parte das respostas, depois é insistência, né? Vai diminuindo, né? Quem já trabalhou com isso, né? Teve algum contato, mas tem o começo que é importante, tá? Depois é a rede de colegas, né? É um processo bastante desgastante, né? Mas é um processo importante. Então, vocês têm uma ideia da quantidade de questões que vocês podem ver aqui. Essas são as variáveis quantitativas, em que a gente coletou um número, vai desde a idade de quem respondeu, desde a idade do edifício, o número, né, de empregados né, com várias informações, desde, né, a escolaridade deles, o número de estagiários, né, certo? Então, o número de empregados que têm pós-graduação, será que tinha alguma relação com o consumo de água? Né? Certo que você teve empregados com pós-graduação, estagiários, né? E aqui as partes construtivas, salas, né, cozinha, banheiro, né, se tinha lavanderia, né, os equipamentos aqui, né, quantas torneiras, quantos chuveiros, né? Então tudo isso aqui foi perguntado, tá? A área do terreno, né? Certo? A área do edifício, mulheres, né? Quantos empregados, né, com sexo declarado feminino, masculino, total de empregados. Aí foram construídas algumas variáveis com que se foi coletado, né, certo? E também o número total de funcionários. E fora isso, todas essas categóricas aqui. Então, imagine o tempo que a pessoa levou para responder esse questionário. Tá? Então, foi realmente, né, um trabalho muito... o Francisco e a Hanna, na época, fizeram um trabalho lindo, né, de coleta de informações. Então, o tipo de atividade, né, certo? A educação, o nível de escolaridade da pessoa, que é o gestor principal, né? Então, o tipo de edifício, né? A tipologia, se o edifício era próprio, né? Certo? Como é que era a questão do fornecimento de água, né? Se tem atendimento ao público, né? Certo? Então, vocês têm várias informações aqui. Se tem aeradores, né? nas torneiras, né? Como é que é o consumo de água, né, no escritório, se é por água, consumo de água, agora água potável de beber mesmo, né? Se é da torneira, se tem filtro, alguma coisa nesse sentido, uma variável categórica, a gente procurou várias informações. E também a questão do jardim, tá? E outras que são importantes também, né? Não chamei a atenção, mas depois vão aparecer alguns momentos com essas variáveis, é a questão da manutenção, a questão de se a companhia, né, tem ações para conservação de água, né, certo? E também se tem investimento nisso. Tá? O tipo de amostragem, né, quem teve aula comigo talvez recorde um pouquinho, né, certo? É uma amostragem não probabilística, por cotas. Por que ela é não probabilística? Porque a gente depende da resposta dos outros, tá? Por voluntário. Probabilística a gente teria que fazer um sorteio, né? Certo? Aqui não, né? Então, e aí é claro, a gente aqui, as cotas nossas foram diferentes tipos de categorias de escritórios, fizemos uma divisão, foi bem difícil essa parte no começo, né? Então, real estate, que é as imobiliárias, as empresas de advocacia, né? Aqui, quando a gente colocou engineering firm, significa arquitetura, todos esses escritórios envolvidos né, com essa parte de engenharia civil e arquitetura. Accounting, né, que seriam os contadores, os escritórios de contabilidade, e aí o restante, né, others, tá? Porque daí senão seriam muitos, não tivemos que agrupar. E fizemos uma cota, né, considerando o que a gente tinha de informação da cidade, tá? E aí a cota, né, ela é preenchida, na medida que a gente tem essas respostas, a gente, né, preenche a cota, desde que a cota ela tem características similares a esse percentual da população.
Como é que foi calculado o tamanho dessa amostra? Lá no começo, nossa ideia era fazer um modelo de regressão linear múltiplo, usando mínimos quadrados e ordinários. Aí o tamanho da amostra ele foi calculado com base no coeficiente de explicação de determinação R ao quadrado, que a gente queria encontrar, tá certo? Com um nível de significância 5% e um poder de 0,8, 80%. Ou seja, qual seria o nível mínimo, né? A gente definiu, né, um nível mínimo aceitável, e a partir dali, com o nível de significância e com o poder do teste, ou seja, o quão forte vai ser esse teste para detectar aquilo que a gente deseja, tá? E aí, então, definimos em 0,25, certo? Um R ao quadrado acima de 0,25 seria aceitável para nós. E aí, então, né, nós chegamos no tamanho da nossa amostra, tá? E aqui, né, é um estudo exploratório. O tamanho da amostra é pequenininho, tá certo? Certo? 50. Então, 50 foi um número bem bom pra gente, né? Isso está no Hare e tal. E Cohen, né? A gente gosta de chamar a atenção para Cohen, isso aqui vem da área de psicologia, tá? Essa questão de se preocupar com o que nós queremos detectar, tá? Então, é um estudo exploratório, porque foi o primeiro estudo feito. A partir desse, né, outros podem ser realizados. Agora, a parte de non-survey, né, que foi o consumo de água, que foi obtido diretamente da companhia Águas de Joinville, né, dos escritórios que disseram sim, vocês podem ter esse consumo, eles têm que permitir mesmo, né, certo? A lei de proteção dos dados. Então, eles autorizaram no questionário, né, tinha um campo específico para isso. E aí, o consumo de água que foi analisado, eu vou falar aqui em per capita, mas foi litro por empregado dia, né, que é o mais comum na literatura, é o quanto nós, né, consumimos por dia. Quanto é que vocês acham que um joinvilense típico, alguém que mora aqui, certo, consome de água por dia? Ela está quase lá, né? A Xérica já estudou um pouquinho, né, sobre isso, né? Mas a gente, né, também tem um trabalho mais para educação ambiental, né? E quando a gente chega na garotada, né, nem precisa chegar na garotada, né? O pessoal um pouquinho mais novo, né, eles têm dificuldades em fazer esse tipo de estimativa, tá? Então, mas aqui foi por empregado. Aqui na escola vocês gastam menos, tá? Certo? Né? A gente, salvo quem faz academia, essas coisas, né? Não toma banho, essas coisas, então o gasto aqui é menor. E por área, tá? E os dados aqui são de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, tá bom? Então, antes da pandemia. Então, a amostra final foi de 52 escritórios, ou seja, maior, né? A nossa que a gente usou na análise, maior do que a gente queria, mas a inicial, né, quando o Francisco começou, eram 168. Poxa, por que a gente não pôde usar 168? O que aconteceu? Tá? Esse aqui, eu coloquei aqui, é um exemplo de um estabelecimento comercial em Joinville. Tá? Como é que um estabelecimento comercial em Joinville padrão? Né? A moradia em cima, pelo menos uma, né? E aqui tem dois, né? Você tem. E a gente, o desenho, a pesquisa foi desenhada para que a gente tivesse um medidor específico, um hidrômetro específico para o escritório, o que não é possível nesse tipo de edificação. Tá? Então, nós temos que excluir todas as que tinham um medidor para toda a edificação. Tá? Então, se perdeu informação valiosa, é claro que isso pode ser usado depois até para tentar desenvolver um método que faça essa desagregação, né, que a gente consiga estimar isso. Então, né, nesse estudo aqui, nessa apresentação, eu vou falar apenas do indicador em litros por empregado por dia, né? Ela vai ser a variável resposta, é o nosso Y na regressão, e as variáveis explicativas vão estar relacionadas ao que a gente comentou antes. Acho que eu tenho que vir para cá, isso. Que é o tamanho da companhia, né, certo? As características construtivas e também as informações relativas a práticas de conservação de área. Então, né, a partir da análise de regressão, que foi a primeira parte, né, os fatores que influenciaram o consumo de água foram identificados. Tá? E aqui,
No que eu vou apresentar, né, nós aplicamos e analisamos diferentes modelos. Primeiro, a regressão linear múltipla, feita, né, pelo método de mínimos